Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Xeretando o Mundo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo das espécies invasoras, um tema super importante que afeta diretamente nosso meio ambiente. Vocês sabiam que existem animais que foram trazidos para o Brasil e que causaram um verdadeiro desequilíbrio na nossa fauna? Pois é! Essas espécies, que não são nativas do nosso país, acabam competindo com os animais daqui por recursos como alimento e espaço, além de, em alguns casos, predarem espécies nativas e até mesmo impedirem que elas se reproduzam. Essa situação toda gera um grande prejuízo para o nosso ecossistema, sabia? Muitas vezes, os agricultores também são afetados, já que algumas dessas espécies invasoras podem se tornar pragas em plantações. Mas fiquem tranquilos, porque no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essas espécies invasoras e entender como elas afetam o nosso meio ambiente. Além disso, vamos discutir algumas formas de combater esse problema e proteger a nossa fauna nativa. Então, se você se interessa por assuntos relacionados à natureza e quer saber mais sobre as espécies invasoras, não perca o vídeo de hoje. Você já parou para pensar sobre o impacto que certas espécies podem ter em um ecossistema? Em um mundo onde a natureza e a vida selvagem são cada vez mais ameaçadas, a introdução de animais exóticos invasores se torna um tema alarmante e essencial de se discutir. Esses animais, que muitas vezes são fascinantes e atraentes, podem, na verdade, representar uma séria ameaça à fauna e flora nativas. Quando uma espécie é introduzida em um novo ambiente, ela pode se tornar invasora, competindo com as espécies locais por recursos, espaço e alimento. Estudos mostram que as espécies invasoras são uma das principais causas da extinção de espécies nativas. Elas podem alterar a dinâmica dos ecossistemas, causando um efeito dominó que pode levar à degradação ambiental em larga escala. Hoje vamos explorar algumas das espécies mais problemáticas, entender como elas chegaram até nós e discutir as medidas que podemos tomar para proteger nossos ecossistemas. Prepare-se para uma jornada fascinante, ao mesmo tempo, preocupante sobre o mundo dos animais exóticos invasores. Você já ouviu falar do pardal? Claro que sim, esta ave é muito comum em quase todas as cidades brasileiras, mas você sabia que o pardal é uma espécie invasora? A ideia de trazer pardais para o Brasil surgiu no contexto das reformas urbanas realizadas no Rio de Janeiro no início do século XX. A cidade, que passava por um processo de modernização inspirado no modelo europeu, buscava embelezar seus espaços públicos, e os pardais, aves comuns na Europa, foram vistos como um elemento que poderia contribuir para esse objetivo. A introdução dos pardais no Brasil gerou debates na imprensa da época. Alguns defendiam a ideia de que a presença dessas aves traria benefícios para a cidade, enquanto outros criticavam a iniciativa, argumentando que a introdução de espécies exóticas poderia causar desequilíbrios ecológicos. No entanto, apesar das críticas, os pardais se adaptaram bem ao novo ambiente e rapidamente se reproduziu, espalhando-se por todo o país. Hoje, o pardal é uma das aves mais comuns no Brasil, presente em áreas urbanas e rurais. É importante ressaltar que a introdução de espécies exóticas, como o pardal, pode ter impactos negativos no meio ambiente, como a competição com espécies nativas por recursos e a disseminação de doenças. Por isso, é fundamental que a introdução de novas espécies seja feita de forma planejada e responsável, com o objetivo de minimizar os riscos para o ecossistema. Outra espécie invasora que vamos falar é o javali. Existem duas hipóteses sobre como o javali veio parar no Brasil. A primeira hipótese foi a introdução para fins de caça. Acredita-se que os primeiros javalis tenham sido trazidos para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, principalmente para a região sul do país, com o objetivo de serem utilizados em atividades de caça. Essa prática era comum na Europa e em outros países, e alguns fazendeiros e criadores brasileiros decidiram importar javalis para suas propriedades. A segunda hipótese foi a fuga de criadouros. Na década de 1980, houve um incentivo à criação de javalis no Brasil para o consumo de carne exótica. Muitos criadores investiram na atividade, mas alguns animais acabaram fugindo dos criadouros, seja por falhas na estrutura ou por soltura intencional. Esses javalis fugidos encontraram no Brasil um ambiente favorável para se reproduzirem e se espalharem, já que não havia predadores naturais e as condições climáticas eram semelhantes às de seu habitat de origem.
Independentemente da forma como chegaram ao Brasil, os javalis se adaptaram muito bem ao novo ambiente e se reproduziram rapidamente, tornando-se uma espécie invasora que causa diversos problemas ambientais e econômicos. Eles competem com a fauna nativa por recursos, destroem plantações, prejudicam a regeneração de florestas e podem transmitir doenças. É importante ressaltar que o controle do javali é um desafio complexo, que exige a integração de diferentes estratégias, como a captura de animais, o uso de armadilhas e a educação ambiental. Os javalis como espécie invasora causam impactos ambientais muitas vezes irreversíveis. O javali, ao fuçar o solo em busca de alimento, prejudica a regeneração natural de plantas nativas, além de consumir sementes e raízes. A atividade de fuçar o solo também contribui para a erosão, especialmente em áreas de mata ciliar e nascentes. O javali pode causar o assoreamento de rios ao remover a vegetação protetora das margens. O javali compete por recursos com animais nativos, além de predar ovos de aves e outros animais. O javali invade plantações, causando prejuízos aos agricultores ao consumir e destruir plantações, pode atacar animais domésticos, como galinhas e ovelhas, além de transmitir doenças. Você sabia que a tilápia também é uma espécie invasora? Sim, é verdade. Apesar de ser muito apreciada pelos amantes de peixe e por muitos pescadores, a tilápia é um peixe exótico originário da África e do Oriente Médio. Sua introdução no Brasil ocorreu principalmente através da piscicultura, com o objetivo de ser uma alternativa de produção de peixe mais acessível e de rápido crescimento. No entanto, a tilápia também foi introduzida em diversos cursos d'água do país, causando desequilíbrios ecológicos e ameaçando espécies nativas. A tilápia começou a ser introduzida no Brasil na década de 1960, com o objetivo de ser utilizada na pesca e na aquicultura. No entanto, a espécie se adaptou muito bem às condições climáticas do nosso país e se espalhou rapidamente, tornando-se um problema ambiental. Sendo um peixe com grande capacidade de reprodução e adaptação, o que lhe permitiu se proliferar em diversos cursos d'água do país. Além disso, a espécie é muito utilizada na aquicultura, o que contribuiu para sua dispersão. A tilápia é considerada uma espécie invasora, pois causa diversos impactos negativos ao meio ambiente, como a competição com espécies nativas. A tilápia compete por alimento e espaço com peixes nativos, prejudicando o equilíbrio ecológico. Além disso, algumas espécies de tilápia são predadoras e podem se alimentar de alevinos, afetando suas populações. A tilápia está presente em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, entre outros. Sua presença é mais comum em rios, lagos e represas, onde a espécie encontra condições favoráveis para se reproduzir e se espalhar. É inegável que a tilápia é considerada uma espécie invasora no Brasil, com impactos negativos no meio ambiente. No entanto, reconhecemos sua importância para a economia e a piscicultura, onde muitos criadores adotam práticas de manejo consciente e sustentável. A tilápia, apesar de exótica, representa uma importante fonte de renda para diversos produtores, além de ser uma opção de alimento acessível à população. O desafio está em encontrar um equilíbrio. Os criadores devem seguir rigorosos protocolos para evitar a fuga de tilápias para o ambiente natural, como o uso de tanques adequados e o controle da reprodução. O governo e a sociedade podem incentivar a criação de peixes nativos, que são mais adaptados ao nosso ecossistema e não causam tantos impactos negativos. É fundamental informar sobre os perigos de introduzir espécies exóticas em rios e lagos, como a competição com peixes nativos, a predação e a transmissão de doenças. A tilápia é um exemplo de como uma espécie exótica pode gerar tanto benefícios quanto malefícios. O caminho para um futuro mais sustentável está na busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Você sabia que o mosquito da dengue também é uma espécie invasora? Sim, este mosquito chamado de Aedes aegypti, transmissor da dengue, é originário da África. Acredita-se que sua dispersão pelo mundo tenha começado no século XVI, durante a época das grandes navegações, possivelmente através de navios que transportavam escravos e mercadorias e que cruzavam o Atlântico. Esses navios, muitas vezes, transportavam água em recipientes abertos, criando um ambiente propício para a reprodução do mosquito. Muito comum em jardins e gramados, principalmente em épocas chuvosas, o caramujo africano também é uma espécie invasora.
O caramujo africano, cientificamente conhecido como a Chatina fulica, é uma espécie de molusco terrestre que foi introduzida no Brasil na década de 1980. Sua chegada ao país está relacionada, principalmente, à sua importação para fins comerciais, visando o consumo como escargot. No entanto, a falta de aceitação no mercado brasileiro e a alta capacidade de reprodução do caramujo africano resultaram na sua disseminação pelo país, causando diversos problemas ambientais, agrícolas e de saúde pública. No vídeo de hoje, falamos sobre um problema sério que afeta o nosso meio ambiente, as espécies invasoras. Já mencionamos algumas delas, mas a lista é enorme e o estrago que elas causam é imenso. Essas espécies, vindas de outros lugares, são introduzidas em nossos ecossistemas e, muitas vezes, não encontram predadores naturais por aqui. Isso significa que elas podem se reproduzir e se espalhar sem controle, causando um verdadeiro desequilíbrio na natureza. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe e inscreva-se no canal.